Todos viemos a este mundo com talentos diferentes. Alguns de nós somos nativamente bons em falar em público, outros podem passar horas fazendo cerâmica, enquanto há quem prepare uma tigela de macarrão incrível em apenas alguns minutos. Mas a próxima história que vou contar é sobre um homem que nasceu com algo a mais e que acabou tornando-o famoso em todo o mundo. Seu nome era Francesco Lentini, ou Frank Lentini para abreviar. Nascido na Itália em 1889, filho de um casal de agricultores, era o quinto de 12 filhos. Até aí nada de especial, eu sei. Mas aqui está o ponto alto. Ele nasceu com 3 pernas. Aparentemente, a parteira que fez o parto ficou tão assustada com o membro extra que saiu correndo da sala aos gritos. E quando a mãe o desembrulhou de suas roupas de cama e viu a perna a mais, ela também não ficou muito feliz. Em vez de abraçar seu filho único, os pais de Frank ficaram inicialmente envergonhados e o deixaram sob os cuidados de um parente. Mas o garoto não deixou que sua perna extra o impedisse. Por fim, seus pais acabaram aceitando as características do filho. A mãe fez calças sob medida para ele e pediu que um sapateiro habilidoso confeccionasse sapatos especiais. O rapaz aprendeu a dormir e a se sentar com a terceira perna apoiada em um baú próximo. E até a amarrou a outra perna quando cresceu o suficiente para que ela não chegasse mais ao chão. A notícia sobre a condição incomum de Frank se espalhou, e ele foi exibido em muitas cidades, inclusive em Londres, em 1897. Chegou a ir para os Estados Unidos e começou a se apresentar no circo Ringling Brothers, chutando bolas de futebol para a multidão. Em 1906, fez sua estreia com o Barnum Circus no Madison Square Garden, em Nova York. Fez várias turnês pelos Estados Unidos e pela Europa. Frank acabou encontrando uma parceira para se estabelecer. Seu nome era Teresa Murray, e eles se casaram em 1907. A família cresceu com a ajuda de seus 4 filhos. Seus descendentes vivem até hoje. Frank teve uma vida plena e continuou a fazer turnês até sua morte aos 77 anos, durante uma turnê em Jackson, no Tennessee. Sempre que lhe perguntavam sobre sua característica única, Frank dava uma resposta hilária. Minha mãe não deu à luz 2 filhos, mais de um, mas não 2. É preciso adorar esse senso de humor. Um indivíduo igualmente impressionante foi um homem chamado Charles Stratton. Se isso não lhe parecer familiar, talvez seu nome artístico seja Tom Thumb. Mas não estou falando do personagem do folclore ou de uma canção infantil, e sim do Tom Thumb da vida real que conquistou o coração das pessoas em todo o mundo no século XIX. Diz a lenda que P.T. Barnum, um famoso showman, ouviu falar pela primeira vez sobre o extraordinário garoto local de Bridgeport, Connecticut, e estava ansioso para conhecê-lo. Os pais de Tom Thumb viram uma oportunidade e concordaram em deixar seu filho se apresentar por $3 por semana. O garoto de 4 anos impressionou o público no Barnum's American Museum, localizado em Nova York, e rapidamente se tornou uma sensação mundial. Barnum sabia como divulgar Tom Thumb para o público, e logo o jovem artista passou a entreter pessoas como a Rainha Vitória, e até mesmo altos funcionários americanos. Mas Tom Thumb não parou por aí. Ele viajou pela Europa por 3 anos e, onde quer que chegasse, era cercado por multidões que o adoravam. As mulheres faziam fila nas ruas para ter a chance de receber um beijo dele. Barnum estava sempre pensando em novas maneiras de manter Tom Thumb sob os olhos do público e, em fevereiro de 1863, fez com que o garoto se casasse com uma de suas outras artistas, Lavinia Warren, que também era de baixa estatura. O casamento foi um grande evento, chegando a ser publicado na primeira página do New York Times. Algumas pessoas acharam que tudo não passava de um golpe publicitário, mas Tom Thumb teve a resposta perfeita. É verdade que somos pequenos, mas somos perfeitos em nossa pequenez. Ele pode ter sido baixo em estatura, mas teve um enorme impacto no mundo. E quanto a P.T. Barnum? Quem era? E por que estava ligado a todos esses artistas incríveis? Bem, talvez você se surpreenda ao descobrir que ele era um empresário e apresentador muito ativo. Teve que sustentar sua mãe e 5 irmãos desde muito cedo. Por essa razão, tentou vários empregos diferentes antes de se estabelecer no show business. Barnum era conhecido por seus shows itinerantes, museus e pelo circo mundialmente famoso, e também era muito bom em divulgar seus espetáculos para o público. Além disso, conseguia encontrar atrações de todo mundo para satisfazer a ânsia das pessoas por coisas excitantes e escandalosas. Um de seus maiores sucessos foi a compra do Scudder's American Museum, que ele transformou no Barnum's American Museum. Esse lugar era realmente épico, com tudo, desde gigantes, na verdade, pessoas muito altas, até uma réplica funcional das cataratas do Niágara. E não vamos nos esquecer da famosa Fiji Mermaid, que acabou se revelando uma sereia falsa, mas enfim. No entanto, a verdadeira reivindicação de Barnum à fama veio quando ele começou a trabalhar com Tom Thumb. Seu próximo grande projeto foi o Great Roman Hippodrome, uma praça inteira na cidade de Nova York, que abrigava sua coleção épica de animais e atrações.
Ele achava que tinha o maior espetáculo da Terra, mas um circo rival apareceu e ameaçou seu sucesso. Barnum desistiu? De jeito nenhum. O cara entrou em negociações de fusão com os concorrentes e uniu os dois empreendimentos. Nem todo mundo ficou feliz com os empreendimentos de Barnum. Mas você tem que admitir que esse homem era, bem, pelo menos interessante, certo? A lista de performances únicas continua com um cara chamado Isaac W. Sprague, ou o Homem Magro. Ele também foi um dos artistas mais divertidos de sua época. Nasceu em 1841 em East Bridgewater, Massachusetts, e embora tenha começado como um garoto normal, as coisas tomaram um rumo diferente quando tinha 12 anos. Depois de nadar e se sentir mal, Isaac começou a perder peso rapidamente e o processo continuou durante toda a vida, apesar de ter um apetite saudável. Os historiadores acreditam que poderia haver um diagnóstico para essa condição, mas a medicina não era tão avançada naquela época. No entanto, Isaac não se deixou abater. Ele tentou vários empregos, como sapateiro e padeiro, mas infelizmente sua condição dificultou a continuidade das carreiras. Por fim, encontrou sua verdadeira vocação como artista de shows paralelos e ficou conhecido como o Esqueleto Vivo, ou o original Homem Magro. Em 1865, Isaac recebeu uma oferta de emprego em um espetáculo de circo e o resto é história. P.T. Barnum o contratou para trabalhar em seu American Museum no ano seguinte, pagando-lhe incríveis $80 por semana por seus serviços. Pode não parecer muito, mas para os anos 1800 era um salário e tanto. E vou dizer, Isaac foi um sucesso! Mas a vida dele não era só brilho e glamour. O rapaz não era particularmente talentoso para administrar sua fortuna e, por isso, muitas vezes enfrentou dificuldades financeiras, o que atrapalhou sua fuga do estilo de vida de show paralelo. Apesar desses desafios, encontrou amor e felicidade com sua esposa e seus 3 filhos. Mas sua condição exigia que ele ingerisse nutrientes constantemente e, por esse motivo, o rapaz até carregava leite em um frasco no pescoço, do qual tomava um gole o tempo todo. Infelizmente, porém, a saúde debilitada pesou, e Isaac faleceu aos 45 anos. Pouco antes, quando tiraram suas medidas, ele tinha 1,80 m de altura e pouco mais de 19 quilos. Isso é mais ou menos a mesma coisa que uma cadeira de escritório comum. Pode parecer uma vida curta para os padrões atuais, mas dada sua condição rara, alguns especialistas dizem que Isaac, na verdade, teve uma vida longa e gratificante. Felizmente, qualquer que tenha sido sua condição, ela não foi transmitida aos seus descendentes, pois eles levaram uma vida normal.